Quero passar a palavra ao deputado Marcelo Ramos. Senhor presidente, eu peço a palavra apenas para fazer algumas ponderações ainda que rápidas. Acho que a última fala do representante dos movimentos, não representante legítimo, mas vamos dizer do porta-voz, ainda que para esse evento, já que não há um porta-voz permanente, eu acho que deixa claro o nível de responsabilidade de quem coordena esse movimento. Claro que é um movimento de 50 mil pessoas sem um comando único, necessariamente tem uma série de visões ali, algumas mais ajustadas, outras mais assodadas ou equivocadas. Eu tenho dito aqui e dei uma declaração pública nesse sentido, que me preocupa um discurso que sai de dentro do movimento, que não foi o discurso que eu ouvi de vocês, mas de negação absoluta dos políticos e dos partidos, porque sistema sem político e sem partido só tem um, chama ditadura. E eu tenho certeza que ninguém aqui quer voltar aos anos de obscurantismo que nós tivemos de 64 a 85. Portanto, eu entendo que essa posição centrada, e eu tenho dito por onde, e hoje inclusive dei uma entrevista dizendo isso, os manifestos, deputado Abdala, no Amazonas, talvez eles sejam os mais pacíficos do Brasil na forma, mas com certeza eles são os mais radicais do Brasil no conteúdo, porque a forma é pacífica, mas o conteúdo das manifestações é um conteúdo que exige mudanças profundas e estruturais no sistema político, econômico, representativo do nosso país e do nosso Estado. Portanto, pode parecer pacífico aos olhos de quem não quer enxergar o que eles estão dizendo. Por fim, deputado Abdala, eu queria aqui apenas registrar, como já registrei para eles, que algumas das lutas e das bandeiras levantadas por esse movimento não surgiram com esse movimento. Se a PEC 37 foi derrubada no Congresso Nacional, é muito fruto dessas manifestações. Na verdade, é tudo fruto dessas manifestações. Mas não pode ser negado que antes delas já existiam parlamentares no Congresso Nacional lutando contra a PEC 37. Da mesma forma, o fim do voto secreto não é uma pauta nova nesta casa. A proposta de emenda constitucional do voto secreto é de 2011. Quantos discursos já foram feitos, quantos apelos já foram feitos nesta casa, infelizmente até aqui, sem a legitimação da força que vem das ruas agora. E que bom que ela venha. Mas essa pauta já existia, não surgiu com as manifestações. As manifestações fortalecem e aceleram o processo. Nós até aqui não conseguimos. Eu tenho certeza que agora a voz das ruas conseguirá o fim do voto secreto nesta casa, porque é algo fundamental para a democracia. A ponte do bilhão não é pauta nova. Quanto tempo nós falamos sozinhos sobre ela, sem que a nossa voz repercutisse nas ruas? Não só pela ponte, mas porque para homenagear a ponte fizeram um monumento na frente da ponte que custou 5 milhões de reais, o mesmo valor de uma escola que custou 5 milhões de reais, uma escola de tempo integral que fica em frente ao movimento. Portanto, aquele monumento ali é uma escola de tempo integral a menos no estado do Amazonas. Está lá no Ministério Público, e o Ministério Público não se move. Tem pautas, uma crítica eu acho que é correta, e que nós temos que receber de forma democrática. Nós ainda somos pouco efetivos no que diz respeito a dar respostas à sociedade em relação aos problemas que envolvem as denúncias de superfaturamento na obra da Assembleia. Nós todos. E essa crítica eu concordo, inclusive como deputado de oposição, porque nós já formalizamos uma solicitação de pedido de criação de uma comissão especial, mas talvez não tenhamos sido até aqui incisivos o suficiente para dizer para a Assembleia tem que parar de fazer cara de paisagem em relação a isso, e precisa efetivamente tomar providências
que não dependem de mim, do deputado Zé Ricardo, do deputado Chico Preto, ou de situação ou de oposição. Todos que me perguntam sobre essa obra, a resposta é o seguinte: essa não é uma briga de oposição e situação. Essa é uma briga de quem entende que o Poder Legislativo tem obrigação de prestar conta dessas denúncias à sociedade e de quem acha que para proteger um ou outro tem que empurrar tudo isso para baixo do tapete e ver se o recesso dá conta de fazer as pessoas esquecerem. Então, nessa crítica, eu acho que ela é ajustada e que nós precisamos dar respostas imediatas. Penso que algumas coisas precisam ser incluídas na pauta, coisas que são fundamentais para o Estado do Amazonas. Por exemplo, o Estado do Amazonas, por uma decisão desta casa por maioria, no último dia de sessão legislativa do ano passado, aumentou a alíquota do ICMS dos produtos da cesta básica, do arroz, do feijão, do macarrão, do óleo, do leite, de 1% para 17%. Nós temos lutado de lá até aqui para baixar. Hoje decidimos coletar a assinatura dos 5 membros da comissão desta casa que estudam a questão e na terça-feira apresentaremos o projeto para voltar para 1%. Precisamos disso incluído na pauta de vocês, porque é comida mais barata na mesa do cidadão. Mas teve uma luta também aqui para reduzir o ICMS da gasolina, que mesmo sem a voz das ruas, com muita luta, com muito empenho, com muito diálogo, nós conseguimos reverter. Teve a questão do Adail, é importante o julgamento dele, mas a Polícia Militar do Estado do Amazonas ia dar a maior comenda da polícia para o Adail. E foi esta casa que resistiu e fez com que a Polícia Militar recuasse. O seu Adail criou 380 cargos comissionados na Prefeitura de Quari para dar padrinhados dele. Foi essa casa que denunciou e o Tribunal de Contas que revogou essa emenda. Portanto, eu não quero aqui de forma nenhuma passar a ideia de que na política só existe virtude. Mas quero dizer que existe política além da corrupção, além do fisiologismo, além do oportunismo. Efetivamente existe. E esses movimentos precisam enxergar, porque colocar todo mundo no mesmo balaio é algo que só serve para os errados. Para os errados, o melhor que pode acontecer é o cidadão achar que nenhum político presta. Porque quando ele acha que nenhum presta, ele não tem opção de escolha, e a escolha dele passa a ser por quem lhe dá um favor, por quem é amigo, por quem é bonitinho, por quem aparece na televisão. A forma mais radical de transformar essas manifestações em ações concretas não é anulando o voto, como dizem alguns equivocados, não é querendo fechar o Congresso, como dizem alguns equivocados. A forma mais radical e o maior voto de protesto que pode existir para mudar a política no nosso país é votar em gente de bem e saber escolher gente de bem. Essa história está sendo construída nas ruas e o desfecho dela começa a acontecer em outubro de 2014. Muito obrigado. Senhor presidente, permita também um comunicado de liderança. Com a palavra o deputado Zé Ricardo.